Deputado Waldeck hoje foi mais rápido no gatilho. Não, senhor. Eu me rendi à vitória da Viradouro. Muito bem. Eu torci pela Viradouro, mas como não sou niteroense, eu tenho que me render ao excelente carnaval que fez a Viradouro, com um tema, com um enredo da melhor qualidade, ligada à história de fato do nosso país, à história da resistência das mulheres negras, história que eu desconhecia, aprendi com a Viradouro, foi uma lição também da luta histórica da mulher negra. Então foi um carnaval que nos redimiu o apresentado pela Viradouro. Então, senhor presidente, também mais uma vez saudar a persistência e a resistência dos concursados da SEAP, que todos os dias estão aqui para demandar aquilo que lhes é de direito, que são as vagas obtidas em concurso público, e já são 3 concursos, 2003, 2006 e 2012, e que estão sem solução, porque a douta Procuradoria-Geral do Estado olha muito o próprio umbigo, mas não os grandes interesses, de fato, do servidor público que faz concurso, dedica a sua vida a esse concurso, fica imobilizado enquanto não são chamados, estagnados, e a solução não vem, mesmo com apoio e anuência do Parlamento Fluminense. E por terceiro, senhor presidente, na esteira do discurso do deputado Waldeck Carneiro, eu, nesse carnaval, tive a oportunidade, não como o deputado Renan Ferreirinha, de ir para o Oriente, aprender muito com um saber nipônico. Eu fiquei na minha casa e tive a oportunidade tanto de ler quanto de ver alguns filmes. E o que eu observei, e o deputado Waldeck se posicionou em relação a isso, foi ficar imaginando, deputado Ferreirinha, qual é a diferença do governador João Dória, de São Paulo, do PSDB, do governador Wilson Witzel, do PSC, aqui do Rio de Janeiro, visto que estiveram juntos no camarote do Carnaval. Qual a diferença entre os dois? Qual a diferença entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o prefeito Marcelo Crivella, que estiveram juntos dançando num evento evangélico aqui na Praia do Flamengo? Quais são as diferenças entre esses dois pares? E qual é a diferença entre os 4? Visto que aqui no plenário eu verifico que bolsonaristas atacam os adeptos do Wilson e vice-versa. E sabe qual é a diferença, senhor presidente? Sabe qual é a diferença entre os 4? Nenhuma. São todos da mesma estirpe. Não há diferença. Todos defendem os mesmos princípios ideológicos, são autoritários nas suas relações de poder, só olham os seus
próprios umbigos e os seus desejos de reeleição e esquecem totalmente os compromissos que têm com a democracia e com o cidadão. Essa é a verdade que me foi transmitida ao longo desses dias que se viveu a folia de Momo. E estou aqui realçando porque me surpreendi em um determinado momento com a conclamação para um ato público que era, como dizia assim, a solução é fechar o Supremo e o Congresso Nacional. Quando a Constituição da República tem um princípio basilar que rege a todos nós e que todos juraram fidelidade, que os poderes são independentes e harmônicos entre si, e que se tem corruptos nesses poderes, que eles sejam levados à barra da justiça, como determina todos os códigos de processo. Então, senhor presidente, era necessário também se tomar esse posicionamento, porque senão a gente vive o mundo da hipocrisia e do pseudo-antagonismo. Primeiro, os radicais, de direita ou de esquerda, deputado Renan Ferreirinha, eles se encontram não na linha do horizonte, se encontram ali na frente. Qual é a diferença, deputado Renan Ferreirinha, entre Hitler e Stalin? Qual é a diferença? São os dois líderes mais totalitários que já pisaram na face da terra. Todos eles foram responsáveis por milhões de assassinatos. Hitler, só de judeus, assassinou 6 milhões. Stalin, infelizmente, nem arquivo para contabilizar quantos foram se tem, mas possivelmente número da mesma monta. E eram dois tiranos que se admiravam e se respeitavam, porque coexistiram no mesmo tempo. Então, estamos chamando a atenção sobre isso, porque é um capítulo sobre tirania de um livro extremamente importante essa reflexão. Então, queria chamar a atenção. E para culminar, senhor presidente, sobre essa hipocrisia. Eu olhei aqui o carnaval, deputada Renata, não sei se Vossa Excelência percebeu, porque são siglas. Grandes financiadores desse carnaval foram a Refit e a Itaipava. O que é a Refit? Refit é o nome fantasia da refinaria de Manguinhos, aquela que foi comprada por Ricardo Magro, um sonegador e um criminoso contumaz, que não entra no Brasil, opera suas empresas de Miami, porque se aqui chegar, a Polícia Federal prende. Esse foi um dos patrocinadores do carnaval. E a Itaipava, logo que acabou o carnaval, foi noticiada a denúncia em relação ao proprietário daquela empresa. Então, isso tudo, deputado Ferreirinha, mostra
como muitas vezes existem arautos da moralidade que atacam sem exceção a todos, mas quando precisa do dinheiro vil vindo da sonegação, as portas estão abertas. E para encerrar, senhor presidente, já que eu falei que eu li muito e vi alguns filmes, vou citar o último. O livro que eu falei da tirania é da Hannah Arendt. É um volume dessa grossura, mas o capítulo da tirania não é tão forte assim, do seu ponto de vista de número de páginas. Eu assisti o filme na Netflix, chamada Lavanderia. Deputado Ferreirinha devia ver. É com a Meryl Streep. Parece inicialmente que é um filmezinho ingênuo, de um romance que se acaba por uma morte, e depois vai aparecer Mossack Fonseca e o escândalo do Panamá. E que vai bater num estado americano que Vossa Excelência conhece. Posso até no meu inglês pronunciar errado. Delaware. Aquela Delaware que está lá no escândalo do Rio Previdência, que é um paraíso fiscal monstruoso, onde a prática da elisão fiscal é a regra do jogo. E o filme insinua que a Mossack Fonseca, que construiu o paraíso fiscal do Paraná, foi liquidada, mas Delaware continua firme e forte. Então, senhor presidente, essas coisas são boas para a gente refletir, né, sobre essa questão do tributo, do benefício fiscal, do que são essas gigantes multinacionais, do que elas aprontam contra os interesses da nossa população, senhor presidente. Era o que me cabia falar sobre o período do Carnaval.